Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. E nela eu vou falar no detalhe sobre essa certificação CE, a certificação de especialista de investimentos, para que você tenha esse selo da Anbima. Sou CE, sou especialista de investimentos. Vamos ver agora o passo a passo para que você também conquiste essa certificação financeira. Mas lembrando, né? Olha, clique aqui no curtir, se inscreve no nosso canal, porque semanalmente postamos vídeos aqui que te ajudam sobre as certificações financeiras, te trazendo entendimento, matéria, conteúdo, aprofundamento, tudo sobre as certificações da Anbima, também sobre mercado financeiro, carreira bancária, vendas e muito mais, notícias do mercado financeiro e muito mais. Tudo para que você sempre esteja preparado para as certificações, para a sua carreira bancária, para que de fato você venha ser um bancário diferenciado, para que você tenha uma vida profissional diferenciada. Beleza? Então clica aqui no curtir, segue o nosso canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito de todo o conteúdo que postamos aqui para você semanalmente. Ah, e é bom lembrar, toda segunda-feira estamos aqui, ou eu ou Luiz Carlos, fazendo revisão de CPA 10 e CPA 20 para você e quinzenalmente revisão da matéria do conteúdo das questões de CE, tá? Às terças-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Quarta-feira, vídeos novos, assim como esse, e também o nosso videocast. Aqui é muito conteúdo, né, gente? É muita coisa para que você sempre esteja bem preparado. E tudo isso gratuitamente. Mas vamos lá. Sobre a certificação CE, Letícia, mas me explica sobre isso, Letícia. O que é a CE? Por que ela é importante? Que certificação é essa? Meu Deus, ela me habilita aqui. Então bora lá, vamos entender mais sobre isso. Anbima, gente, a Anbima, ela é uma associação, olha, Associação Nacional das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. A Anbima, ela traz essa certificação pra gente, assim como a certificação CPA 10 e a CPA 20, tá? E eu já falei em outros vídeos, que também estão aqui no nosso canal gratuitamente, sobre essas duas certificações, CPA 10 e a CPA 20. Se você ainda não conhece no detalhe sobre elas, é importante que você assista esses vídeos, porque esse aqui complementa, né, os outros vídeos também sobre as certificações, e é bom sempre você ter mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais, conhecimento não pesa. E você sabendo um detalhe sobre essas certificações financeiras, fica mais fácil de você ser aprovado, de você entender qual é a importância dela na sua vida e também no mercado financeiro. Beleza? Bora lá. Então a Anbima, ela traz essa certificação pra gente, assim como as outras que eu já comentei. E a Anbima basicamente tem 4 frentes. Mas antes de falar das 4 frentes, é importante comentar aqui. Você já parou pra pensar? Não sei, né? Mas se não, eu vou te trazer aqui esse questionamento. Por que não existe faculdade do bancário? E aí? Já parou para pensar sobre isso? Não existe faculdade específica para você se tornar um bancário. Assim como existe para que você se torne um advogado, você tem que cursar a faculdade de Direito, fazer a prova da OAB, ser aprovado. Assim também para que você se forme em medicina, para que você se especialize em uma área da medicina, tem que fazer a faculdade toda e depois fazer a especialização, né? Enfim. Então, para você se formar em engenheiro, tem que fazer a faculdade de engenharia, arquiteto, faculdade de arquitetura, enfim. Mas para se tornar bancário, para poder seguir essa carreira, que paga um salário diferenciado, que você pode crescer dentro do banco, tem plano de carreira, chegar até o departamento de investimentos, atuar como um especialista de investimentos, ter um salário diferenciado e seguir uma carreira diferenciada. E aí? Será? Tem faculdade? Não tem, gente. Você pode cursar qualquer faculdade para que você se torne um bancário. A maioria das vagas não especificam um curso exatamente de administração, ou economia ou finanças. Então, por isso que a Anbima traz as certificações financeiras pra gente, tá? Isso já surgiu há muitos anos atrás, se eu não me engano, lá em 2003, quando o Conselho Monetário Nacional determinou que deveria ter especificações, exigências a mais para que atuassem no mercado financeiro, mais especificadamente na área bancária. Então, por isso, deveriam ter certificações que qualificassem o candidato. Assim, a Anbima trouxe as certificações pra gente, CPA 10, CPA 20 e CE, e ao longo do tempo, essas certificações financeiras cada vez mais se tornam importantíssimas para o nosso mercado financeiro,
para a nossa área bancária, para que você sempre esteja qualificado e assim traga mais qualidade no atendimento com o cliente, traga mais ética no atendimento com o cliente, também traga mais questões éticas não no atendimento só, mas entre a área bancária em si, entre as instituições financeiras, o mercado financeiro, enfim. Então, por isso que as certificações financeiras são importantes, porque dentro desse conteúdo que você estuda, ali dentro tem ética, tem boas práticas, tem compliance, tem sobre lavagem de dinheiro, tem sobre fundos de investimento, sobre o sistema do nosso sobre como funciona o nosso sistema financeiro nacional, para que você tenha mais conhecimento, mais conteúdo, mais propriedade e autoridade para poder atender o seu cliente, seja ele qual for. Tá bem? Então, por isso que as certificações são tão importantes, para que você esteja sempre qualificado, sempre com o assunto atualizado em mente, para que você tenha de fato autoridade para poder atender o seu cliente e fazer a comercialização de produtos e serviços bancários ou como um todo para ele, de forma ética, sempre, claro. Então, é por isso que também existem as certificações financeiras. Mas a Anbima tem 4 frentes. Essas 4 frentes são 4 principais funções: informar, autorregular, representar e educar. Informar, trazer informações relevantes sobre o mercado, sobre o nosso mercado financeiro como um todo, tá? Então, ali dentro do site da Anbima, você tem informações sobre taxa de juros, curva de juros, sobre várias informações, novidades. Tudo o que acontece dentro do mercado financeiro, os pontos mais importantes estão dentro do site da Anbima. Daqui a pouco eu vou abrir ele aqui para você dar uma olhada e ver como é que funciona, tá? Autorregular também é uma das frentes da Anbima. Autorregular o que, Letícia? É suavizar e criar processos para as associações, os associados seguirem, tá? Autorregular, é bom você entender que a Anbima, ela não cria regras, tá? Ela autorregula, ela faz uma suavização das regras que já existem para que elas estejam um pouco mais enquadradas com a realidade, de fato, das instituições financeiras, dos seus associados, tá bem? Então, um exemplo, digamos que o Conselho Monetário Nacional criou uma determinada regra e a Anbima vem e fala assim: poxa, Conselho Monetário Nacional, poxa, Banco Central, vamos dar uma suavizada nisso aqui. Que tal, ao invés de 100% dos profissionais terem as certificações financeiras, ser 90%? Vamos suavizar um pouco para que as instituições financeiras venham cobrando isso dia após dia dos seus colaboradores, para que todos possam fazer com uma margem de tempo mais tranquila, entende? Então ela vem assim suavizando. Ela autorregula, na verdade, né? Para que exista uma tranquilidade a mais, isso para os seus associados, tá bom? Lembra que eu falei para você que a Anbima é uma associação? É como se fosse um clubinho. As instituições financeiras, elas podem, de livre e espontânea vontade, se associar à Anbima, fazer parte desse clube. Paga ali um valor para ela, obviamente, para que essa instituição financeira tenha o selo Anbima. Para a sociedade, para todo o mercado financeiro, a instituição financeira tem o selo Anbima, comprovando que é uma instituição financeira que trabalha dentro da ética, das normas, que tem compromisso com o seu cliente, com o mercado financeiro. Então, por isso que é importante ter um selo Anbima, porque traz uma autoridade a mais para a instituição financeira. E ela pode se associar de livre e espontânea vontade à Anbima, tá? Se ela não se associar, caso ela queira, também ela pode seguir as melhores práticas da Anbima, caso queira, ok? Representar. Representa os associados. Quem se associa à Anbima, a Anbima representa perante os órgãos reguladores. Quem são os órgãos reguladores, Letícia? Banco Central, Conselho Monetário Nacional. E dentro do nosso curso eu explico com muito detalhe, com muita tranquilidade sobre os órgãos reguladores, todos órgãos reguladores, supervisores. Eu explico lá dentro do primeiro módulo da SE para vocês, também da CPA 10 e da CPA 20, tá? Dentro do nosso curso tem todo esse assunto que você precisa saber para que você conquiste a sua certificação financeira de uma forma tranquila, de uma forma bem didática, para que você entenda todo o conteúdo, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, ok? O link dos nossos cursos
estão aqui embaixo desse vídeo, tá? Para que você também veja, clica no link, acesse a nossa página. Lá dentro também tem um vídeo meu explicando mais sobre essa certificação e também sobre o nosso curso, para que você conheça um pouco mais a gente, tá bem? E caso você queira começar a estudar conosco, você tem ali 7 dias para poder consumir o conteúdo, se adaptar à nossa estratégia, à nossa metodologia, acessar o nosso cronograma estratégico de estudos que leva você até a aprovação rapidamente, para que você experimente. Caso você não se adapte, tudo bem, em até 7 dias você pode pedir o cancelamento do curso sem perder a amizade, tá? O importante é você experimentar e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas, seguindo. A Ambima também tem a última frente, que é educar. É trazer certificações financeiras pra gente. CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, CGE, CFG, que são outras certificações também muito importantes, tá? Mas seguindo, CEA, certificação Ambima de especialista, gente, é muito lindo, especialista de investimentos. Confesso pra você que eu tenho um orgulho tremendo de ter a certificação financeira, que na época que eu tirei, eu lutei pra conquistar. A inscrição da prova era um rim, e hoje você tem um benefício da inscrição da prova ser menos da metade, praticamente, do que foi a minha inscrição há uns bons anos atrás. Então, você tem esse privilégio já. Inclusive, agora dá pra parcelar. Na minha época, não dava nem pra parcelar. Era só boleto, se eu não me engano. Enfim. CEA, certificação Ambima Especialista de Investimentos. A CEA, ela é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas de investimentos. Eles podem recomendar produtos de investimento para clientes em diversos segmentos, além de assessorar os gerentes de contas, tá? Então, assim, eu, como especialista de investimentos, além de atender os clientes da minha carteira, eu também prestava assessoria para os gerentes de conta, tá? No meu caso, na minha época, era gerente de conta pessoa física, mas hoje também existe gerente pessoa jurídica e tem um assessor de investimentos que ajuda esse gerente. Letícia ajuda fazendo o quê? Trazendo conhecimento para ele sobre os investimentos, qual o investimento mais adequado para os clientes daquele gerente, tá? Então, assim, a gente presta uma assessoria bem minuciosa e muito importante, traz uma educação financeira de fato, né? Não só para os clientes, mas também para os gerentes, tá? E a gente ensina para eles e explica sobre os fundos de investimento, o que está mais adequado, qual que faz mais sentido para a carteira de clientes dele, qual o perfil ali do cliente dele, qual o produto mais adequado, enfim, tanto para os gerentes, tanto para os clientes. Para os clientes, a gente presta uma assessoria, fazendo, de fato, uma carteira para o cliente dentro do perfil dela, quais são os investimentos mais adequados a partir do perfil do cliente, a partir da necessidade do cliente, do horizonte dele de investimento, enfim. Faz toda a análise do perfil do investidor. A partir disso, a gente faz a assessoria, explica para ele e chega ali no denominador comum importante para o cliente para que ele fique satisfeito com os investimentos dele, tá? Então, vamos falar sobre a prova. Tipo de prova, computadorizado, né? É dentro de um computador que você vai fazer, dentro de um local específico, tá? Ali na sua região, dependendo, um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem 3 locais onde a prova pode ser feita, tá? No centro do Rio. Então, eu entro dentro do site da Ambima, coloco a minha região, que eu moro no Rio de Janeiro, e ali vai me entregar as possibilidades de dias, locais e horários para que eu faça a prova, tá? Então eu vou poder escolher o local, o dia e o horário, ok? Pode ser na parte da manhã, na parte da tarde, e dependendo da sua região, tenha um local só que faça a prova, tenha uma data ou 2 datas por semana, ou um horário só, ou 2 horários, enfim, depende da sua região. Confesso que nos dias atuais tem mais possibilidades. Atualmente estamos em 2024, então tem prova quase que diariamente aí, depende da sua região, tá? Na minha época era uma vez por semana, não, era de 15 em 15 dias, se eu não me engano. Então assim, hoje tá com muito mais possibilidade de você fazer a prova. Data e horário, o candidato escolhe, como eu disse, pré-requisito. Não há, qualquer pessoa pode fazer a certificação CEA, tá? Você não precisa ter experiência ou especializações, algo assim, ou já atuar na área para que você tenha a certificação CEA, tá? Não acredito que dessa forma fique tão amplo, né, durante tanto tempo. Eu acredito que haverá
Na verdade, eles vão subir um pouco a régua sobre isso. Então, se você quer se certificar CE, eu acho importante você buscar logo a certificação antes que eles façam aí mais alguma mudança quanto a esse assunto, tá? E comece a colocar alguns pré-requisitos para que de fato você faça a certificação CE, tá bom? Já vai ter uma mudança aí lá em janeiro de 2024, janeiro de 2026, você não precisa se preocupar com isso agora, tá? Então, eu no seu lugar, se você é uma pessoa inteligente, né? Eu tiraria as certificações o quanto antes dessa atualização, seja ela qual for, CPA 10, CPA 20, CE. Francamente, se você não tem nenhuma certificação, eu tiraria todas, tá bom? Porque vai acontecer as mudanças em janeiro de 2024, então você que é uma pessoa inteligente, que já tem um conteúdo em mãos, tudo que você precisa, você vai ganhar tempo tirando logo essas certificações antes dessa atualização, porque tudo indica, né, na verdade, que quando houver essas atualizações, quem já tem as certificações vai sair ganhando muito, tá? Então, ouça a voz da experiência. O quanto antes você buscar a certificação financeira, é melhor, tá? Questões. São 70 questões na prova de CE, duração 3 horas e meia para você fazer essa prova, tá? E a aprovação, 70% de aproveitamento, que no caso são 49 questões corretas. Você, acertando 49 no dia da prova, ó, perfeito, tá ótimo. Ah, mas Letícia, 49 é tão na risca ali. Não interessa, acertar 49 é o que importa, tá aprovado. Se você acerta 49 ou se você acerta as 70 questões, o importante é você estar aprovado, tá? Não se prenda a números, a porcentagem, porque não é uma prova fácil, é uma prova difícil, então você buscar a aprovação é o ideal, ok? Perfeito. Quantidade e peso das questões. Do módulo 1 ao módulo 7, assim como são as outras certificações financeiras, ela inicia no módulo 1, Sistema Financeiro Nacional e Participantes no Mercado, tá? Que varia de 5% a 15% da sua prova CE, ok? Princípios básicos de economia e finança. Então, ali você vai aprender os princípios básicos de economia e finanças, que é de 15% a 25% da sua prova, matéria importante ministrada pelo Luiz Carlos. Módulo 3, instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos, tá? Aí no módulo 2 o negócio começa a ficar um pouco mais apertado, tá bem? Porque esse conteúdo de princípios de economia e finança é um conteúdo que é uma base para o módulo 3, para o módulo 4 também. Por quê? O módulo 2, ele norteia o módulo 3 e o módulo 4. Então, por isso que é importante você aprender bastante no módulo 3 para que você tenha menos dificuldade no módulo 4 e no módulo 5, tá bem? São módulos que geralmente, para quem tá vindo do absoluto zero, é um módulo que realmente gera um pouco de dificuldade, tá? Porque são conteúdos muito novos, mas nada do que responsabilidade e constância nos estudos não resolvam, tá? Ainda mais aqui com a gente do meu certificado, que a gente traz o conteúdo sempre da forma mais tranquila, mais prática, mais mastigada para você entender tudo o que você precisa, para que de fato você conquiste a aprovação, porque eu sei que é esse o seu objetivo. Módulo 4, fundos de investimentos de 10% a 20% da sua prova. Previdência complementar aberta PGBL e VGBL de 10% a 15% da sua prova de CE. Gestão de carteira e risco de 10% a 20% da sua prova. E 7, que é o módulo 7 de planejamento de investimentos de 15% a 25%, tá? Esse módulo de planejamento de investimentos não tem nas outras certificações financeiras. Ele é um módulo que vai te ensinar sobre planejamento de uma carteira de fato de investimentos, o que é importante, quais são os pontos importantes para poder fazer um planejamento de investimentos para o seu cliente de uma forma estratégica. Então, os módulos que têm um maior peso, digamos assim, é o módulo 2, né, que não ficou vermelhinho aqui, mas é o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 7, tá? São os módulos de maior peso. Letícia, são os módulos com maior dificuldade? Assim, módulo 7, francamente, não é tão difícil assim, gente. Ele tem uma parte grande discursiva não, uma parte grande sem cálculo, tá bom? Que você consegue ali através do que eu vou passando pra vocês, tá? Porque eu sou eu que ministro esse módulo, do que eu vou passando pra vocês. É até mais tranquilo de você aprender, tem umas estratégias ali pra você tirar uma boa nota nesse módulo, quem sabe você quase gabaritar tudo. Então, não é um dos mais difíceis,
tá? Não é um dos que a galera erra mais, mas é um módulo de grande peso. Tá bem? Letícia, qual é o mais difícil, qual é o mais fácil? Depende. Eu não gosto de sempre falar qual é o mais difícil, qual é o mais fácil, porque o que é fácil pra mim pode não ser fácil pra você, ou o que é difícil pra mim pode não ser difícil pra você. Então isso vai muito da sua cabeça, da sua intensidade ali nos estudos. Não quero deixar você enviesado aqui, te trazer um conhecimento que, na verdade, te trazer medo, né? Porque talvez não faça muito sentido, tá? Tem gente que tem dificuldade no módulo 1, sendo que para 90% das pessoas é o módulo mais básico que tem. Tem gente que, por incrível que pareça, tem dificuldade no módulo de previdência, que é um assunto muito básico e em 95% das pessoas acham super tranquilo. Até gabaritam esses módulos. Então, assim, vai muito de você, da sua intensidade dos estudos. No início, tudo é difícil, né, gente? Mas conforme você vai estudando, se dedicando dia após dia ali, com responsabilidade, com constância nos estudos, você vai tendo mais clareza do conteúdo. Então, assim, o que era difícil antes, depois não vai ser tão difícil assim, porque vai fazer sentido pra você. E outro assunto também importante é falar que os módulos basicamente se complementam, né? A gente fala muito isso lá dentro do nosso curso. Os módulos quase que se complementam. Um exemplo, o módulo 2, você leva ele, você estende ele para o módulo 3, para o módulo 4, para o módulo 5, 6, 7. Então, assim, os assuntos, princípios básicos de economia e finanças, você vai tirar ideias ali que vai te trazer também assuntos no módulo 5 ou no módulo 6. Entende? Então, assim, eles se complementam bastante. Então, é importante você entender que conforme você for avançando nos seus estudos, você vai tendo mais clareza, cada vez mais com responsabilidade, com vontade, você vai aprendendo, vai exercitando, vai tendo mais clareza e vai fortalecendo, vai tirando dúvidas e vai revisando e vai fazendo mais questões e mais questões e mais questões. Apenas assim você de fato vai aprender o conteúdo, né? Você vê uma vez, passou e acabou, obviamente você não vai lembrar, você vai ter dúvida, tá? Então, conforme você fortalece e exercita, você vai tendo mais clareza do conteúdo, ok? Perfeito. Vamos seguir agora falando exatamente de cada módulo, tá? Módulo 1, Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado, tá? De 5 a 15%, como eu falei pra você, que é basicamente de 3 a 6% ali da sua prova, tá? Cai mais ou menos de 3 a 6 questões. Não necessariamente isso, pode ser que caia 7, 8, mas geralmente cai no máximo 6, tá? Questões na prova. E o que tende a cair com maior frequência são os assuntos que eu vou te trazer aqui agora. Entretanto, não se prenda unicamente neles, tá? É importante você aprender todo o conteúdo, principalmente que a gente traz pra você lá nas nossas aulas, que a gente já traz o conteúdo mastigado, tudo bonitinho. Então aqui eu tô trazendo o que geralmente mais cai, sendo que você tem que estudar tudo que é ministrado nas aulas, tá bom? Porque vai cair uma ou duas matérias sobre outro assunto que não necessariamente está aqui. O que eu trouxe aqui pra você é o que cai com mais frequência, assim, 98% das vezes vai cair na sua prova. Então você tem que estudar isso aqui com toda certeza. Entretanto, vai deixar de estudar o resto? Claro que não, né? Então, bora lá. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Previc, tudo ali sobre essa estrutura do Conselho Monetário Nacional, quais são os órgãos reguladores, quais são os órgãos supervisores, normativos, enfim. Esse conceito que a gente traz pra você. Conceito e fases da lavagem de dinheiro, tá? Colocação, ocultação, integração, o que é a lavagem de dinheiro, por que é importante existir as regras da lavagem de dinheiro, como que ela surgiu, como que ela é feita, como que funcionam as fases da lavagem de dinheiro, isso é muito importante. Know Your Employee e Know Your Partners, que também abrange o Know Your Customers, tá? Que o Know Your Customers está dentro da lavagem de dinheiro, do conceito da lavagem de dinheiro. Nossa, ele disse, o que você falou e esses termos americanizados? Isso aqui nada mais é do que conheça os seus empregados e conheça os seus parceiros, tá? Que tem caído cada vez mais. Isso também está englobado no conceito no assunto sobre lavagem de dinheiro, tá bom? Assim também como Know Your Customers, que é conheça o seu cliente, que tudo isso são melhores práticas, são estratégias para minimizar, mitigar a lavagem de dinheiro de fato, tá bom? Dentro do nosso mercado financeiro. Então é importante você saber isso, os conceitos, enfim. Assunto importantíssimo que cai na prova. Crime contra o mercado de capitais. Crime contra o mercado de capitais cai sempre, tá, gente? Letícia, que crimes são esses?
churning, insider trade, front running, insider trade primário, insider trading secundário, crimes contra o mercado de capitais de fato, tá? Spoofing, leering, eu aprofundo bastante sobre isso tudo dentro das aulas, tá? Esses termos aqui devem ser novidades para você, mas fica tranquilo porque lá na aula você vai ver que é tudo muito tranquilo porque eu explico da forma mais tranquila possível. Tô falando lá no nosso curso porque acredito que você vai começar a estudar com a gente. Você é uma pessoa inteligente, estratégica, tá assistindo aqui essa aula, então você já viu que a gente sempre tenta passar tudo da forma mais tranquila possível para que você aprenda o conteúdo de fato que vai cair na sua prova, para que você aumente suas chances de ser aprovado de primeira, tá? Principalmente na SE, que é uma certificação muito importante, com muito detalhe e que vai colocar você no patamar diferenciado na sua carreira, tá bom? Módulo 2, ministrado pelo Luiz Carlos, tá? Que lá no nosso curso, né, claro, princípios básicos de economia e finança, de 15 a 25% da sua prova e pode cair aí de 9 a 15 questões na sua prova, tá? E dentro dele fala o assunto que mais cai é indicadores econômicos, tá bem? Que nada mais é PIB, IGPM, PCA, taxa de referência, TR, enfim, esses assuntos que caem em todas as certificações. Fluxo de caixa, tá bom? Cálculo, tá? VPL, TIR, TME, cupom, tá bom? São cálculos também que vão cair ali dentro da sua prova, então é importante você saber. Lembrando também, a partir desse módulo começa a cair cálculos, tá? Módulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Geralmente, todos eles possuem cálculos, tá bom? Todos eles possuem cálculos. De 2 a 3 cálculos ali, basicamente, em cada assunto desse. Pode ter aí módulo que tenha mais de 3 a 4 cálculos, tá bom? E sistema de amortização americano, também saque que você vai fazer esse cálculo. Parece complexo, mas ó, mamão com açúcar, muito tranquilo na sua prova, tá bem? Assim também como o fluxo de caixa é bem tranquilo. Você aprendendo a usar HP, cara, você consegue fazer tranquilamente. Módulo 3, instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos, de 15 a 25% da sua prova, basicamente de 9 a 15 questões ali, pode vir a variar para mais ou para menos. Renda fixa e renda variável, tá bom? Análise técnica vezes análise fundamentalista, tá bom? Sempre cai uma questão pelo menos sobre isso. Oferta pública inicial, que é o IPO, também sempre cai esse assunto. Ágio, deságio e formas de negociação de título público federal, tá bom? Assuntos, mais uma vez, que caem com maior frequência, entretanto, não ignore os outros assuntos que estão dentro desse módulo, porque todos eles são muito importantes você saber, não só para sua prova, mas para o seu dia a dia como especialista de investimentos, porque essa certificação financeira é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, os conteúdos que a gente aprende no conteúdo da certificação, tá? Então, por isso que é importante verdadeiramente você aprender o conteúdo. Módulo 4, fundos de investimentos, de 10 a 20% da sua prova, entre aspas ali de 7 a 14 questões na sua prova, que fala sobre os tipos de fundo, tá bom? Essas classificações, despesa dos fundos, classificação CVM e as tributações também. Quais são as tributações dos tipos de fundos, enfim. Então é importante você saber mais sobre esse assunto, porque também é um assunto que, olha, cai em todas as certificações financeiras. É um assunto profundo, é um assunto extenso, é um assunto que tem bastante detalhe, mas calma, tá? Que conforme você vai aprendendo, aprofundando, entendendo, querendo aprender, cada vez mais vai fazer sentido para você e você vai saber diferenciar um do outro, tá bom? Perfeito. Módulo 5, que é o módulo de previdência complementar aberta, PGBL e VGBL, de 10 a 15% da sua prova, que varia de 7 a 10 questões na sua prova da SE, tá bom? Módulo que eu volto a ministrar, que é Previdência Social, tá? Que é o nosso INSS, tábua biométrica, que é a tábua atuarial de previdência complementar, é importante falar sobre isso, migração e portabilidade na previdência complementar. Como que funcionam as portabilidades, as suas taxas, se é cobrado, cálculo daí de, um cliente portabilizou para outro e houve isso, isso foi uma taxa administrativa, e se não houve portabilidade, você vai ter resgate de imposto de renda, ou qual é o cliente deixou na previdência durante tanto tempo e ficou tanto tempo assim, a partir da tabela, qual é o cálculo? Enfim, matéria também que cai cálculo, tá? É importante você aprender os cálculos, mas a gente ensina da forma mais prática possível. Tábua atuarial também, que vai falar sobre as rendas mensais, e previdência social, que é o nosso INSS.
E módulo 6, gestão de carteira e risco, de 10 a 20% da sua prova, que varia entre 7 a 14 questões. Média, moda e mediana, mas cai mais sobre média, variância e desvio padrão, tá? Que você vai aprender a fazer cálculos comigo. Você lembra lá no seu... Se você fez a faculdade de administração, você com certeza você viu isso, mas lá no seu ensino médio, que você viu sobre média, moda e mediana, é o mesmo assunto, sendo que com um pouco ali de diferença, porque eu trago um cálculo para você de média, variância e desvio padrão também, tá? Que é um cálculo que é grande, mas é gostoso de fazer depois que você pega. É muito bom. Distribuição normal também, um assunto desafiador, mas depois que você aprende, já foi. Alocação de ativos livres de risco e rebalanceamento de carteira de ativos, tá? Módulo também que cai cálculo, importante você pegar aí a matéria para que você vá bem nesse módulo. E aqui tem cálculos, cai basicamente uns 4 cálculos, entre aspas, assim, sabe? Um é bem complexo, confesso, tá? Que eu não tô aqui pra mentir pra você. Um é bem complexo, bem extenso. E os outros 3 você faz com 3 cliques. Então, assim, um aqui radical, difícil, né? Grande, tal, extenso de fazer. E o outro, bobeiro, uns 3, 4 cliquezinhos você consegue resolver. Então, dá pra balancear bastante ali na sua prova. E o último módulo, planejamento de investimentos, de 15 a 25%, varia entre 9 a 15 questões na sua prova de CE, tá? Que é balanço patrimonial, bem tranquilinho de fazer o cálculo, 2 cliquezinhos também. Fases do planejamento financeiro e heurísticas também, um assunto delícia de falar, muito legal, coisa que a gente vive todos os dias do nosso dia a dia, heurísticas. É um assunto extremamente interessante, para falar a verdade, tá? Até ajuda você a entender outras questões aí da sua vida. É muito legal mesmo. Enfim, esses aqui são os assuntos que caem no módulo 7, tá? Mas lembrando, é sempre importante aprender tudo para que você esteja 100% preparado para sua prova, tá bom? Agora eu vou falar para você porque eu imagino que você esteja pensando, caramba, Letícia, você já falou para mim sobre a CE, o que cai na prova, como que é a prova, o que mais é importante eu poder aprender. Você já me deu uma aula aqui, que essa aula aqui já vale uma grana, é ouro em pó, tenho certeza. No mínimo dá para cobrar aí uns R$ 500 por essa aula, porque eu te trouxe o detalhe do detalhe, né? Não é qualquer coisa, não, eu te trouxe profundidade. Mas eu vou te explicar onde que você pode trabalhar com a certificação CE e também quanto em média que ganha um especialista de investimentos, tá? Independente ali de onde ele trabalhe, basicamente, através de estatísticas e de dados, né, de informações que a gente trouxe lá do Glassdoor, porque dentro do Glassdoor é uma página que você faz publicações de onde você trabalha, quanto você ganha, enfim. Então, através de dados lá a gente trouxe isso. Possíveis dúvidas. Onde posso trabalhar com a CE? Você pode trabalhar em bancos, obviamente, corretoras, asset e também onde posso trabalhar com a CE? Bancos, obviamente, né? Corretoras, asset e wealth. Gente, bancos, assim como eu trabalhei, né? Como especialista, entrei na minha carreira, cresci dentro da instituição financeira e me tornei especialista em investimentos. Fui para o departamento de investimentos da instituição financeira onde eu trabalhava, assim como o Luiz Carlos também. Corretoras também, tá? Porque dentro das corretoras a gente pode fazer essa prestação de serviço também como especialista, não é prestação de serviço, mas também atuar como especialista de investimentos. Também nas assets, tá? Que são as casas de análise, e nas wealths, que também a gente trabalha como fazendo consultorias ou também como contratado de fato, tá bom? Qual o valor do salário? Aproximadamente ali 100 mil ao ano, tá bom? Isso somando salário, benefícios, PLR também. Então, basicamente, entre aspas ali, é 100 mil ao ano. Isso porque, assim, cada instituição financeira, ela tem um salário diferente. Pode ser que você seja especialista 1, um exemplo, assim como eu era. Eu já passei pelo cargo de especialista 1, 2, dentro da instituição financeira. Então, seu salário vai aumentando. Então, através dos dados que foram trazidos desse aplicativo que a gente olhou e foi vendo a maioria das pessoas, o seu cálculo anual, a basicamente ali 100 mil ao ano para um especialista de investimentos, tá bom? Junto com todos os benefícios que ele recebe, ok? Então, os lugares que você pode trabalhar, bancos, que já era óbvio, corretoras, as assets, que são as casas de análise, e as wealths também. E agora, mais dúvidas possíveis que estejam batendo aí na sua cabeça, tá? Possíveis dúvidas. Ah,
tem um ponto também. Sabe onde você também pode trabalhar, que eu tinha esquecido? Prefeituras. Assim como as outras instituições financeiras, algumas prefeituras têm setores de previdência, tá bom? E nesses setores de previdência, em alguns momentos, eles podem exigir pessoas que tenham as certificações financeiras. Então, você, como especialista de investimentos, para poder atuar, fazer ali cálculos e alguns assuntos sobre previdência, você também pode como especialista de investimentos, mas não atuando como especialista de investimentos, tá? Você tendo essa certificação, você vai saber sobre o conteúdo de previdência, então você pode trabalhar dentro de uma prefeitura, caso eles tenham esse setor ali da previdência e eles venham a solicitar uma pessoa com certificação, tá bom? Qual o valor da prova, tá? Eu vou abrir aqui o site da Anbima para você, mas o valor da prova atualmente, 2024, é de R$ 520. Vou abrir o site aqui da Anbima para que você veja, ó. CE, R$ 520. Antes era 749, se eu não me engano. Novo valor, R$ 520. O valor atual da CE, tá bom? Vou aproveitar e vou mostrar o site aqui da Anbima para vocês. Ó. Aqui, esse é o site da Anbima, tá bem? Se você colocar no Google Anbima CE, já aparece direto. Aqui, ó, as 4 frentes: informar, representar, autorregular e educar. Como eu falei para vocês, educar tem detalhes sobre certificações, autorregular, representar, informar, ó, traz informações sobre preço, índice, curva de juros, outros dados, fundos de investimento, diversas informações extremamente importantes para que a gente sempre se mantenha também atualizado. Aqui dentro você acha sobre certificação CE. Acelere a sua carreira, seja CE, inscreva-se agora. Para quem é a CE, qual o foco dela? 3 horas e meia, 70 questões, 49 mínimo de acertos, algumas observações aqui sobre a CE. Como que você faz a sua inscrição? Ó, clicando aqui, você faz a sua inscrição. Depois você vai fazer o pagamento. Ó. O exame custa R$ 520, pague a sua inscrição no cartão de crédito, ou à vista, ou parcelado, boleto ou Pix também. Hoje tem N possibilidades. E também o agendamento, aqui você clica para poder fazer o agendamento, ou para cancelar, ou também para remarcar. Eu vou aprofundar isso com você agora dentro do slide, tá bom? Mas depois, quando você puder, você dá uma olhadinha aqui, ó, diversas informações também. Na verdade, eu trouxe já, né, todas as informações aqui dentro dessa aula para você, mas caso você queira navegar aqui um pouco para poder ver como é que funciona o site perfeitamente, tá? Essas aqui são as novas certificações que vão começar a ter valia a partir de janeiro de 2026, tá? Sendo que estamos em 2024, setembro de 2024, você não precisa, outubro no caso, né? Você não precisa aprofundar muito sobre esse assunto, tá? Mas como eu falei, seja inteligente, tire as suas certificações financeiras antes dessa mudança, tá bom? Porque eu te garanto que vai valer muito a pena você já ter as certificações CPA 10, CPA 20, CE antes dessa mudança. E depois, escreve o que eu tô falando, depois não vai falar que eu não avisei. Beleza, qual o valor da prova? Como eu falei, R$ 520. Como se inscreve para a prova? Já mostrei para você, dentro do site da Anbima, você clica, coloca o seu CPF e você vai fazer a sua inscrição a partir dali. Posso fazer a prova em casa? Não, infelizmente não. Você vai fazer dentro de um polo, tá? Dependendo da sua região, você vai escolher qual o lugar mais próximo do seu trabalho, mais próximo da sua casa, enfim, você escolhe. Posso remarcar a prova, caso seja necessário. Mostrei para você dentro do site da Anbima que você pode sim remarcar a prova, tá? Mas uma observação é que você pode até 5 dias da data da sua prova. Então, um exemplo, digamos que você marcou a sua prova para o dia 6. Então, você pode remarcar ela até o dia 1º. Então, dia 1 você ainda pode remarcar. Se chegou no dia 2, vai faltar 4 dias para sua prova. Então, você já não pode mais remarcar a sua prova, tá bom? E você só pode remarcar ela 3 vezes. Você pode remarcar uma, pode remarcar 2. Na terceira vez que você marcar, você não pode trocar mais a data da sua prova, tá? Obrigatoriamente você tem que ir fazer. Caso não consiga comparecer no dia da prova, posso remarcar? Então, existe uma possibilidade ali. O que acontece? Geralmente, se você não comparecer à prova, já era babau, pagar de novo e depois remarcar a prova novamente. Entretanto, existe ali uma observação que, caso aconteça uma urgência no dia da prova,
você manda um e-mail para a Ambima até 3 dias do dia da sua prova e informa um exemplo. Você ficou doente. Você não sabia que você ia ficar doente, né? Então você ficou doente no dia da prova. Aconteceu um acidente, enfim, qualquer coisa. Você manda um e-mail para a Ambima explicando o que aconteceu, se possível, com provas. Um exemplo, fiquei doente e tive que ir para o hospital. Você manda lá um documento do hospital para que comprove que de fato você está falando a verdade, tá bom? Porque eles podem aceitar ou não. Então, é mais inteligente que você mande ali o comprovante, peça para poder remarcar, aí eles vão te responder o e-mail falando que você pode marcar em até um determinado tempo, tá bom? Então, se você tinha que comparecer à prova no dia 6, você não foi, você tem dia 6, dia 7 até o dia 8 para mandar um e-mail para eles, tá bom? Perfeito. Os cálculos são difíceis? Depende, o que é difícil para mim não é difícil para você e assim vice-versa, né? Mas, olha, digamos que aproximadamente 13 a 15 questões ali, digamos 15. Caem 15 questões aproximadamente na sua prova de cálculo, tá bom? Então, digamos que 11 são bem fáceis. As outras 4 são difíceis, tá? Então, digamos assim, de 15, bota aí 5 a 6 fáceis, 4 ali medianas, o restante um pouco mais complexo, tá? Mas você fazendo, é o que eu falo muito para os nossos alunos. Se você pegar com responsabilidade para poder fazer aquele cálculo, mesmo que seja o mais complexo, se você fizer no mínimo 5 vezes, você já conseguiu gravar a fórmula. Já gravou a fórmula, é um passo magnífico. A partir disso, você só tem que alimentar a calculadora, entende? Trocar ali os números. Então, quanto mais você fizer o cálculo, mais você vai ter familiaridade, intimidade com o cálculo e assim você vai achar mais fácil, entende? Então, assim, tudo questão de prática, gente, é prática. Pega a calculadora, começa a praticar todos os dias, toda hora, pelo menos 5 vezes ali, que você vai matar tranquilo, pode ser o cálculo que for. Mas eu também te trago um ponto aí de atenção, que é legal você saber, que algumas fórmulas você consegue consultar no dia da sua prova, tá? Não são todas, mas algumas fórmulas você consulta no anexo que tem lá no link do dia da sua prova, você pode consultar isso tranquilamente, tá bom? Mas o cálculo tá em grego, né? Então, assim, lá no nosso curso eu te ensino o cálculo que tá em grego e também a transformar ele. Mas é bom você também ficar sabendo. Legal. Preciso levar a calculadora? Claro que você precisa, né? Porque sem ela você não faz cálculo algum. Então é óbvio que tem que levar e só pode ser a HP12C, tá? Você só vai conseguir fazer com a HP12C. Preciso levar caderno e lápis? Caderno e lápis? Não, você não precisa levar caderno e lápis, tá? Ainda mais que você não vai poder entrar com eles. Você vai ter que deixar todos os seus pertences numa mochila, numa bolsa, em algum local separado ou embaixo da cadeira, o que seja. Você não vai poder utilizar esse teu material no dia da prova, tá? Ainda mais que quando você chega lá, você senta na sua mesa, tem um papel em branco e uma caneta, um lápis, para que você anote, caso você queira anotar alguma coisa, alguma observação. E ainda tem mais uma informação que essa folha que você escreve e esse lápis tem que ficar lá quando você terminar a prova. Caso você leve para casa, você pode correr o risco de ter sua prova anulada. Quando sai o resultado da prova, o resultado oficial da CEA pode sair para você. Você pode vir a receber por e-mail em até 15 dias, assim como é especificado no site da Ambima. Entretanto, geralmente sai antes, tá? Você recebe esse e-mail antes, mas eles dão até 15 dias aí. Porém, no momento que você finalizar a prova lá, você conclui, que você tem certeza que você quer finalizar, você já recebe o provisório, tá? Qual foi a sua porcentagem, quantas questões você acertou. Então ali você já consegue saber se você está aprovado ou reprovado. Se eu reprovar, posso remarcar o exame? Sim, você pode remarcar o exame após 15 dias da sua reprovação. Se eu reprovar, tenho que pagar novamente a inscrição? Sim, vai ter que pagar novamente a inscrição. Depois de ser aprovado, existe um custo de manutenção? Sim, existe um custo de manutenção, tá? Que você vai fazer a manutenção. Caso você esteja já contratado por um banco em até 5 anos e caso você ainda não seja contratado por um banco em até 3 anos, tá? Isso nas regras atuais, como eu já disse, outubro de 2024. E o valor para essa manutenção é de R$280, tá bom? Você vai fazer um cursinho de reciclagem ali, uma provinha básica bem tranquilo dentro do site da Ambima mesmo, ou se você estiver dentro de uma instituição financeira no próprio
na plataforma lá da instituição financeira geralmente disponibiliza, tá bom? Uma prova de atualização. Como faço para renovar a certificação? Já acabei de falar para você. Ou dentro do site da Ambima, dentro do aplicativo, ou dentro lá da plataforma da instituição financeira onde você estiver. Tá bem? Então, olha, lembrando, se você quer ser aprovado na certificação CE, se você quer, de fato, aprender o conteúdo necessário para que você aumente suas chances de aprovação de primeira e você entenda tudo da melhor forma possível, se você quer fazer parte de uma comunidade com pessoas que estão estudando, que estão no mesmo momento que você, grupo de WhatsApp, contato dos professores para que você aprenda todo o conteúdo e tire também as suas dúvidas, aqui embaixo, ó, no link aqui embaixo desse vídeo, tem o link dos nossos cursos, tá? Tanto CPA 10, quanto CPA 20, quanto a CE, para que você comece agora mesmo a estudar, para que você conquiste a certificação financeira, essa certificação financeira tão diferenciada, tão desejada por muitas pessoas, entretanto, apenas aqueles que se dedicam com responsabilidade, estudando com um método que de fato aprova, são aprovadas nessa certificação, conquistam essa certificação, ok? Então, tô esperando você lá dentro da plataforma para que a gente venha estudar juntos, para que eu te ensine tudo que você precisa para poder conquistar essa certificação e ter uma carreira diferenciada, vencer um certificado CE, uma parada diferente, né? Então, vem logo, não perde tempo. E grande beijo, amei você aqui, até mais, tchau, tchau!